Para que a gente possa entender o que está registrado no livro do profeta Isaías, nós precisamos entender uma verdade, a questão da perspectiva profética, a perspectiva dos fatos e das visões. Por exemplo, você vê aqui essa escultura, é uma visão, é uma paisagem, e atrás dela tem uma árvore. Então, quando você tem a visão desse cenário, ou uma visão espiritual, você acha que este evento, esta visão, está próxima da segunda visão, a perspectiva. Só que quando você chega mais perto, você percebe que existe uma grande distância entre esta visão, essa perspectiva, e essa outra. Então você vai encontrar em um versículo, a metade dele se refere a uma época e a outra em outra época. Lembra quando Felipe foi levado pelo Espírito Santo a encontrar o eunuco? O eunuco estava lendo o livro de Isaías, um texto de Isaías. Aí ele perguntou: compreendes o que lês? Ele disse: como vou compreender se não há quem explique? Aí o eunuco apresentou a passagem de Isaías que ele estava lendo e perguntou para Felipe: ele está falando de si ou de alguma outra pessoa? E aí Felipe começou a mostrar que aquelas profecias de Isaías se referiam a Jesus Cristo, o Salvador. Então eu queria que você percebesse que quando a gente lê o livro do profeta Isaías, a gente vê que Isaías estava profetizando para aqueles dias, para aquela época, e ao mesmo tempo de uma era por vir. Então você confunde em Isaías o presente e o futuro. O livro do profeta Isaías é o livro mais citado no Novo Testamento, tanto nos evangelhos como nas cartas pastorais, inclusive tem um paralelo muito grande com o livro de Apocalipse. Para que a gente entenda o livro do profeta Isaías, a gente tem que entender alguns princípios e métodos de escrita hebraica. O livro do profeta Isaías, por exemplo, traz o paralelismo hebraico, mais de 200 passagens e versículos e perícopes no seu livro. É um livro riquíssimo, Eu vou colocar durante esses dias alguns posts para que você entenda o que é esse princípio do paralelismo hebraico. Então entenda que Isaías estava vivendo no presente e Deus estava levando ele no espírito ao futuro, presente e futuro. Lucas 4,17 narra que Jesus estava numa sinagoga e deram-lhe aberto o livro do profeta Isaías na passagem de Isaías 61, de 1 a 3. Então em Lucas 4,17 em diante, Jesus lê a escritura de Isaías: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, e o ano aceitável do Senhor, e pôr em liberdade os cativos. Jesus anunciou o ano de jubileu, o início da era da graça, e ele fechou o livro. Só que Jesus, há 2000 anos atrás, não leu o resto do texto de Isaías e apregoar o dia da vingança do nosso Deus. Quer dizer, em uma pequena porção de Isaías 61, você encontra duas eras, 2000 anos de diferença.